Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição do podcast De Olho no Poder. Os fatos e personagens da política paulista pela visão da reportagem da Gazeta. E hoje, antes de apresentar a entrevistada, quero agradecer pela presença, mais uma vez, como sempre, aqui, do nosso parceiro e jornalista, Matheus Hebert. Tudo bem, Hoffman? Um prazer estar aqui com você mais uma vez para a gente debater um tema tão importante hoje, né? Importantíssimo, um dos temas mais importantes que superam a questão da polarização política, que é a questão das pessoas com deficiência e das famílias das pessoas com deficiência. Por isso, estamos aqui hoje com o prazer de receber a deputada Andréa Werner, do PSB. Tudo bem, deputada? Tudo bem, Bruno. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês dois. E antes de começar as outras questões, eu quero que a senhora até entre num tema pessoal da sua vida. A senhora tem 47 anos e acabou de ser diagnosticada com autismo. Na verdade, acabei de fazer 48. Tá, mas foi diagnosticada Mas fui com diagnosticada 47. com 47, sim. O que isso mudou na sua vida desde então? Isso foi uma coisa... Saber disso foi ruim, foi bom? Melhorou a vida desde então? Como que deu esse fato na sua vida pessoal? Eu acho que explicou muita coisa, né? Muita gente pergunta, mas para que saber disso numa idade dessas, né? Porque quando você diagnostica uma criança, faz muito sentido na cabeça das pessoas, porque aí você faz terapias e a criança pode adquirir autonomia, né? Então você está investindo no futuro daquela criança, para que ela tenha mais autonomia. Mas quando você diagnostica o adulto, você está tratando, na verdade, o passado, né? Quando eu lembro da inadequação que eu tinha quando eu era criança, quando eu era adolescente, que muito possivelmente eu tive uma depressão que não foi identificada e nem tratada, eu desenvolvi transtorno alimentar, eu sofri muito na escola. Então, todos esses sentimentos não tratados que eu tive e que eu sabia que eu era diferente, mas eu não sabia o que era, e eu só achava que eu tinha algum defeito, que eu era claramente diferente das pessoas. Eu achava que eu era disfuncional, que eu tinha algum problema, que eu era pior do que os outros, né? Os outros eram normais e você era estranha, né? Eu sou pior, eu achava isso, eu era pior, eu não sou como as outras pessoas. Então, saber que tudo isso tem uma explicação, né, isso traz um conforto de entender por que era daquela forma. É como né? se encaixasse peças no passado que estavam meio abertas, assim, que estavam sem explicação. É isso, é como se fosse um fechamento, né? É isso que eu sinto. Então foi bom saber. Foi bom. Eu demorei um tempo para digerir, fiquei alguns meses digerindo. Ainda estou digerindo algumas coisas, assim, mas eu acho que o principal já foi. E sim, foi muito bom. E antes de passar para o Matheus, a senhora também é mãe, né? Foi aí que a senhora começou a entrar nessa questão das pessoas autistas, a mãe de uma criança com deficiência. A senhora conseguiu tirar disso potência. Mas essa é a realidade da maioria das famílias? Como que isso impacta quando há essa notícia normalmente nas famílias brasileiras? Bom, a gente tem que pensar também num recorte de classe, um recorte de cor, né? Eu sou uma mulher de classe média, então, em determinado momento eu pude parar de trabalhar para poder acompanhar o Theo nas terapias dele. A senhora né? é jornalista de formação, né? Sim, sou jornalista, mas na verdade eu nunca trabalhei como jornalista, né? Eu, recém-formada, eu sou mineira, eu passei num concurso de trainee aqui em São Paulo e eu vim para cá em 2001, então já faz mais de 20 anos que eu moro aqui. Eu sempre trabalhei em multinacionais na área de marketing, é o que eu fazia quando o Theo foi diagnosticado com quase 2 anos, e eu acabei decidindo parar de trabalhar para acompanhar ele nas terapias, porque ele tinha muita terapia todo dia, e eu comecei um blog, na época era blog, né, que se falava, hoje em dia ninguém sabe mais o que é isso. Em janeiro de 2012, que eu dei o nome de Lagarta Vira Pupa, que era um pedacinho da música do Cocoricó que ele gostava muito, para falar do assunto, e na época não tinha nada sobre autismo, né, na internet. Então eu comecei a falar da maternidade atípica, e aquilo, toda mãe depois que chegava na internet e digitava autismo achava o Lagarta, e aquilo cresceu muito rápido, virou uma rede de acolhimento, de informação. Eu virei uma figura pública, fiquei muito conhecida nesse aspecto, mas voltando à questão do recorte, porque eu tive esta possibilidade, né, de me dedicar a isso, me dedicar ao ativismo, porque até por um longo tempo eu ficava me questionando, cadê as mães de autistas que são pretas, que são periféricas? Elas estavam tentando sobreviver, né? Elas não tinham tempo para ficar escrevendo textão na internet. Então tem essa diferença. Então, tudo que eu aprendia com os médicos, que eu aprendia com as terapeutas, eu tentava passar no canal do YouTube, nas minhas redes sociais, porque eu via que, de fato, a maioria da população não tinha terapia. Às vezes não tinha nem o diagnóstico, estava há 2 anos na fila do SUS para conseguir um diagnóstico. Então, eu fui tentando passar isso através dos meus canais, e mais tarde o Lagarta acabou virando um instituto justamente tentando ampliar esse apoio que eu dava para as famílias.
Deputada, a minha pergunta é justamente sobre a pasta da Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Então, vamos voltar um pouquinho. O governador, logo que eleito, ele passa essa pasta, né, para uma outra, depois ele vê que foi muito criticado, ele recua, volta com essa pasta e ele diz assim, no dia 29/12, após muito diálogo e reflexão, decidi que a Secretaria da Pessoa com Deficiência será mantida e fortalecida. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho a importância desta pasta, justamente em um estado, quanto até num país que a gente ainda fala de falta de inclusão, de falta de acessibilidade, e se essa pasta tem sido fortalecida. É muito importante que a gente tenha essa secretaria, porque senão a gente não tem foco. Se a gente não tiver um secretário, a gente não vai ter foco em políticas públicas para a pessoa com deficiência. Não adianta ser uma coordenadoria embaixo de alguma coisa, né? Inclusive, um grande sonho meu é que a gente ainda tenha um ministério, né, focado na pessoa com deficiência. Porque na própria convenção da ONU é muito falado disso, né, da necessidade que a gente tenha pastas específicas, grandes, robustas, com orçamento para isso. Então, teve protestos na época que o governador decidiu extinguir essa pasta e ele voltou atrás e manteve a pasta. É uma pasta difícil de ser gerenciada porque ela é uma pasta que ela é meio, ela não é fim, né? Ela quase não desenvolve políticas públicas, ela tem que ficar desenvolvendo coisas com outras pastas, com a pasta da saúde, com a pasta da educação. Então, o que a gente mais faz é dialogar com o Marcos da Costa, que é o secretário, para que ele fale com as outras pastas e que, através dele, a gente consiga desenvolver políticas públicas com as outras pastas. É uma pasta meio, mas, mesmo assim, é uma pasta muito importante. Quando teve aquele desastre lá em São Sebastião, por causa das chuvas, eu conversei muito com ele, porque tinha muitas pessoas com deficiência que foram parar em abrigos que não se comunicavam, que não falavam. Tinha pessoas que perderam os seus andadores, que perderam as suas muletas, perderam suas cadeiras de rodas. Então, a gente ficou em contato, inclusive, com a Secretária Nacional da Pessoa com Deficiência para providenciar cadeiras de roda, cadeiras de banho, pranchas de comunicação alternativa para poder enviar para os abrigos, para que essas pessoas pudessem se comunicar. Então, de qualquer forma, mesmo sendo uma secretaria meio, algumas ações só partem de lá. Então, é muito importante que a gente tenha essa secretaria funcionando e bem, né? O que a gente percebe é que a questão das pessoas com deficiência é uma pauta que ultrapassa a polarização política. A direita e a esquerda, pelo menos no discurso, ela tende a abraçar essa causa. Por que as políticas públicas não andam conforme esse desejo que os deputados, os secretários, os prefeitos e governadores demonstram? Porque a gente precisa de investimento, né? E aí vai a prioridade. Um exemplo que eu sempre dou é a questão da inclusão escolar, né? Que é uma coisa muito prioritária para mim, porque foi uma coisa que eu vi acontecer na vida do meu filho de uma forma tão clara que aquilo virou uma joia para mim, né? O meu filho, ele passou a vida inteira em escola especializada ou em classe especializada dentro de escola regular, inclusive quando a gente morou no exterior. A gente tem esse complexo de vira-lata, de achar que tudo no Brasil é pior do que lá fora. Eu morei na Inglaterra e na Suécia e não tinha inclusão escolar. Eles bateram o olho no Theo e eles viram que ele era um autista de maior nível de suporte, que ele não falava, falaram classe especial, na hora. Não se discutiu, assim. Não se pensou na possibilidade de colocar ele numa classe regular. E aqui no Brasil, já há muito tempo, veio essa legislação de se colocar a criança com deficiência na classe regular e dar os suportes que ela precisa. O problema é, para que isso aconteça, a gente precisa de investimento. A gente precisa que os professores recebam uma formação continuada decente, o que eles não têm, né? O que a gente tem são professores desesperados que não sabem o que fazer com aquela criança em salas lotadas. A gente precisa que o ambiente da sala de aula esteja preparado, e isso inclui, inclusive, um ambiente menos inóspito. O que leva o meu filho a ter crise? Mais ter crise? Calor. A gente tem ar-condicionado nas salas? E vamos falar em escola pública. Meu filho está na escola pública. A maioria, obviamente, não tem nem ventilador. Salas de aula menos lotadas. A legislação diz que o aluno tem direito a um material adaptado, a um currículo adaptado. Que professores sabem adaptar currículo, adaptar um material? A legislação diz que o aluno com deficiência tem direito a um acompanhante especializado, o autista tem direito a um acompanhante especializado. Isso exige contratação, isso exige dinheiro. O que as prefeituras, em geral, fazem? Contratam estudantes do ensino médio, não dão uma formação, porque isso também exigiria dinheiro, e colocam lá e aquela pessoa fica ali perdida, não sabe o que fazer, ganhando muito pouco, a rotatividade ainda por cima é alta. Então, não tem como isso funcionar muito bem se você, de fato, não coloca dinheiro naquilo. Então, esse é o problema. Para você fazer projetos de lei focados nisso para que funcione,
o executivo tem que colocar dinheiro. E aí a desculpa para se vetar os projetos de lei em geral ou para não se fazer é não tem dinheiro, não tem dinheiro. Esse é o problema. A minha pergunta é justamente entrando nisso que a deputada falou. Eu fui pesquisar ontem os projetos da senhora e tudo mais, e um me chamou muita atenção, que é o 454 deste ano, né? Que ele complementa um que já existiu, não sei se ele foi sancionado ainda ou não, e a senhora pode me corrigir, não tem problema, mas que dentro dele, um dos pontos é justamente esses auxiliares para professores dentro das salas de aulas para conseguir dar esse suporte. Eu falo isso até com propriedade, porque minha mãe é professora, né, servidora aqui na capital, na cidade de São Paulo, e ela tem aluno autista na sala de aula dela. Então, eu queria que a senhora comentasse se esse projeto parou, se está para ser sancionado, e a importância desses profissionais para auxiliar esses professores. Ele foi sancionado, ele virou lei, porém, ele foi sancionado com muitos vetos pelo governador, alegando o quê? Custo. Uma das coisas que eu coloquei nesse projeto de lei é, ele emendou um projeto de lei de um outro deputado que trazia direitos para as crianças autistas na sala de aula. E eu queria ampliar esses direitos para crianças que têm outros transtornos do neurodesenvolvimento, o nome é grande, mas eu vou explicar. TDAH, TOD, que é aquele transtorno opositor desafiante, que é uma situação bem difícil também, dislexia, descalculia, que são situações difíceis, que trazem dificuldade de aprendizagem, que geram muita evasão escolar, porém, essas crianças não são pessoa com deficiência pela lei no Brasil, portanto, elas não são amparadas pela Lei Brasileira de Inclusão, portanto, elas também não fazem parte da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Elas não têm direito a usar a sala de atendimento educacional especializado, elas não têm direito à adaptação de material, elas não têm direito a acompanhante especializado. Nessa lei, eu incluía essas crianças e adolescentes no público da educação especial. Foi vetado, alegando custo. Também foi vetada a qualificação mínima do acompanhante especializado, justamente por essa questão de contratar um estudante do ensino médio, não dar uma qualificação. Eu tinha colocado que precisava ser psicólogo, ou ter pelo menos um curso superior, também vetou alegando custo. Teve uma outra coisa que eu tinha colocado, que é permitir a entrada do acompanhante terapêutico. Tem esse nome, mas, na verdade, é o acompanhante pessoal da criança com deficiência, que, às vezes, quando a família fica desesperada, porque a criança está lá na escola sem suporte, a própria família dá um jeito de contratar, ou o plano de saúde paga. E as escolas, o que elas têm feito é, elas impedem esse acompanhante que a família providencia de entrar, mas também não dão nada em troca. E aí, como faz? Então, nesse projeto de lei, tinha essa autorização para que esse acompanhante entre. E também foi vetado com a alegação de que profissional da saúde não pode estar na escola, que não faz o menor sentido para mim. Porque a gente tem crianças com necessidades complexas de saúde, que precisam de um balão de oxigênio, que precisam de uma aplicação de insulina, e a gente não quer que essas crianças estejam na escola regular. Então, a gente tem que dar meios para essas crianças estarem lá. E o governo precisa entender, né, vendo de fora aqui, que são questões urgentes, né? Não são questões de, vamos ver, quando tivermos orçamento. Uma criança vai da primeira à quarta série sem o acompanhamento necessário, porque não se deu a emergência devida. Mas o gabinete da senhora, pelo que a gente percebe, também virou um ponto de referência de mães e pais de crianças com deficiência. Que tipo de alegação ou de pedido as pessoas mais fazem no seu gabinete? Olha, eu descobri que são mais de 6 mil atendimentos só nesse ano, né? Sim, foram mais de 6 mil atendimentos em 8 meses, 1.500 denúncias investigadas pelo gabinete. A gente tem uma equipe de 21 pessoas que trabalha muito, mas muito mesmo, atendendo cerca de 40, 50 pedidos por dia. A maioria das denúncias, dos pedidos que a gente recebe, se referem a violações de direitos na escola ou na saúde. E aí, saúde se divide entre não está tendo terapia no sistema de saúde público, ou o plano de saúde que está negando terapias ou descredenciando clínicas onde aquela criança ou adolescente fazia terapia. E na escola a negativa de uma adaptação de um material, não estão dando o acompanhante especializado, a criança está excluída, fica no cantinho brincando com a massinha. Na maioria, as denúncias se referem a isso, e planos de saúde também tem bastante reclamação, principalmente nesse período agora que eles têm descredenciado clínicas que eles pagavam antes para fazer o atendimento dessas crianças e adolescentes com deficiência. E houve esse caso recente da Unimed. O que deu isso? Foi investigado ali no meio do ano? Por outros deputados também? Sim, a gente fez algumas denúncias no Ministério Público, foram abertos inquéritos contra a Unimed, mais alguns planos, o Bradesco e mais alguns que eu não lembro de cabeça, mas
Se eu não me engano, o Ministério Público está fazendo um termo de ajustamento de conduta com a Unimed, que eu não estou muito feliz com o termo de ajustamento de conduta, porque eu acho que poderia ter sido muito mais rígida a conduta, levando em consideração que a Unimed estava cancelando contratos de pacientes em tratamento, não só de crianças autistas em tratamento, mas de pacientes oncológicos também em tratamento. E isso é proibido de acordo com o entendimento do STJ, que diz que você não pode cancelar plano de saúde de paciente que esteja em tratamento. Então, acho que a gente merecia aí um tratamento mais rígido com os planos de saúde, né? Deputada, eu quero voltar ainda para o ambiente escolar. Vira e mexe, a gente pega escolas particulares, privadas, recusando alunos com alguma portadora de deficiência e por aí vai, porque justamente vê esse aluno como um gasto, né? A senhora citou isso recentemente. A senhora acredita que o governo estadual, que as prefeituras têm olhado dessa mesma forma? Promover essa estrutura para esses alunos na rede pública tem sido visto como gasto e não inclusão, dignidade humana e por aí vai? A gente tem a inclusão sendo muito mais efetiva na rede pública do que na rede particular. Justamente porque na rede pública esses alunos não são vistos como gasto, né? Obviamente você tem mais dificuldade, tem escola pública que falta até o papel higiênico, a gente sabe disso. Mas não tem aquele fator, o diretor da escola que vai olhar e pensar, eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo, eu vou ter que contratar. Não tem, é um sistema totalmente diferente. Depende de você mandar uma requisição para a diretoria regional de ensino, falar que aquele aluno precisa de um acompanhante, e aí não está tanto na mão do diretor da escola assim. Esse é que é o ponto, né? As escolas particulares, inclusive, têm se mobilizado contra a lei que foi aprovada pelo Tarcísio, mesmo com tantos vetos, porque uma das coisas que ficou nessa lei que ele aprovou, de minha autoria, foi que as escolas não podem limitar o número de alunos autistas por sala. Ok, isso já era crime, porque se você for pegar a Lei Brasileira de Inclusão, isso é discriminação contra a pessoa com deficiência. Mas era feito com frequência. As mães ligavam para matricular o filho autista e as escolas falavam assim, ai, mas já tem um autista nessa sala, não posso. Então, eu fiz questão de botar isso na lei para que ficasse bem claro que não pode. E elas estão alegando assim, ai, mas tem autista que grita, tem autista que é muito grave, e aí não pode. E o meu ponto é, o negócio não é o autista que grita. O autista grita porque ele está desregulado. Por que ele está desregulado? Porque a sala está quente, porque a sala está cheia, porque o professor não tem qualificação, porque você não botou um acompanhante especializado com ele. Ou seja, porque a escola não quer investir para que aquele aluno fique confortável dentro da sala. Então, não interessa o grau do autista, interessa o quanto você está disposto a adaptar aquele ambiente, a remover barreiras, para que aquele aluno, de fato, esteja incluído ali. Né? Chega de desculpas, assim, está na hora. A lei está aí para ser cumprida. E há uma percepção, se diz que há uma percepção de que há um aumento de pessoas com autismo no Brasil. E, na verdade, eu vi até uma entrevista da senhora que não é que há um aumento. Sempre houve mais ou menos o mesmo número, há mais diagnósticos, né? Sim. E também há uma coisa que se fala ultimamente, agora todo mundo tem alguma coisa, né? Como se fosse negativo descobrir, né? Ter um diagnóstico do que se tem. Agora todo mundo tem TDAH. Não é isso, né? Agora é visto de um jeito pejorativo por muita gente, né? Os jovens, principalmente, se preocuparem mais com saúde mental. São várias coisas, né? Eu vi até umas pessoas comentando no meu post, falando assim, mas desculpa, aumentou sim, porque na sala do meu filho tem 4 autistas e... Tá bom, vamos pensar, 20 anos atrás, onde estavam esses 4 autistas? Presos dentro de casa. Porque há 20 anos atrás, autista não frequentava escola regular, gente. Nenhuma escola regular aceitava a criança que tivesse um comportamento minimamente desviante. Então, eles nem estavam na escola. O ponto é que, hoje em dia, a gente tem uma legislação que obriga as escolas a aceitarem as crianças e não recusarem a matrícula. Então, não é que, agora tem 4 autistas na sala, quer dizer que a gente quadruplicou o número de autistas. Não, é que eles estavam em outro lugar antes. Agora, eles estão na escola. E sim, a gente está tendo mais diagnóstico. Uma pessoa como eu jamais seria diagnosticada há 30 anos atrás. O seu diagnóstico anterior era TDAH? Era TDAH, e eu acreditava tudo na conta do TDAH. E sim, eu tenho TDAH, eu continuo com TDAH. Não substitui o outro. Não, né? Só que eu tenho autismo também e superdotação a altas habilidades, que é uma característica que, inclusive, na psiquiatria eles chamam de compensação da deficiência, que eu acho até bem capacitista isso, como é chamado. Mas porque a superdotação em altas habilidades proporciona, principalmente para meninas autistas, essa capacidade
de mascarar os sintomas desde muito cedo. Quando elas percebem muito cedo que elas são diferentes e elas, opa, esse jeito que eu sou não é bem aceito, deixa eu começar a copiar minhas coleguinhas para eu passar como se eu fosse as outras. Então, desde cedo, você começa a mascarar. Só que isso tem um custo psicológico muito alto. Vem o transtorno alimentar, vem o distúrbio de sono, o transtorno de ansiedade generalizada, vem um monte de coisa nesse pacote por causa desse custo muito alto de disfarçar, sentir que disfarça mal, sentir que em algum momento escapa e as pessoas notam. Então, não é fácil. E antes de passar para o Matheus, a senhora falou de uma medicina capacitista. Há uma medicina capacitista? Extremamente. Esses dias eu fiz um post contando eu participei de um painel, de um jornal, e eu narrei casos que as mães me contam, né? Eu tenho até um print de um comentário de uma mãe que foi num post meu e falou que quando o médico deu o diagnóstico de autismo do filho dela, ele falou, esse menino é uma cruz que você vai carregar para o resto da sua vida. E teve outra que descobriu que o bebê tinha síndrome de Down quando nasceu, e o médico falou, mãe, seu menino é mongol. E aí eu postei esse recorte nas minhas redes, e foram, assim, 100 mães comentar embaixo, contando casos similares de médicos que falaram coisas parecidas com elas, do tipo, o filho tinha hidrocefalia e o médico falou, dentro da cabeça do seu filho só tem água. Coisas desse nível. Então, eu fico pensando, a gente realmente precisa ter uma disciplina de humanização na medicina ou isso é inerente do ser humano? Assim, eu fui ensinada na minha casa que eu tenho que tratar bem aos outros, que eu tenho que ser cordial, que eu tenho que ser... Isso vem da pessoa ou a gente vai ter que, de fato, começar a falar a gente precisa de uma disciplina sobre humanização na medicina? Né? Porque isso é muito triste, você tratar as pessoas dessa forma, sabendo que é um momento que vai impactar no resto da vida daquela mãe, aquela notícia que ela vai ouvir, você dá a notícia dessa forma. Né? E isso, infelizmente, é muito frequente. Se você for nos comentários desse post, você vai ver. Sim, porque assim, a criança tem autismo, mas a família toda é atingida, né? É influenciada. Sim. Então, é uma coisa que pega toda a família que tem que tomar cuidado, né? Tem que ter, não delicadeza, mas profissionalismo, né? Para se tratar do tema. Matheus. Preparo, né? Ainda dentro desse tema do diagnóstico, deputada, eu apurei que recentemente, não sei como é que está a tramitação disso, a senhora ia propor um projeto de lei justamente para democratizar o diagnóstico. Isso é importantíssimo, principalmente para as famílias, né, igual o Hoffman citou agora, para aquelas que vivem em periferias. Sim. Porque é uma coisa, como a senhora mesmo disse, que conseguiu ter o diagnóstico depois de um tempo passando com médicos, isso custa, né? 6 Você meses. pode pagar e por aí vai. E aquela família que muitas vezes não tem esse recurso, está muito mais preocupada em pôr uma comida na mesa do que procurar esse diagnóstico para o filho. Qual que é a importância desse projeto de democratização e como é que ele está? Eu até já comentei algumas vezes que quando você pega autistas grau 1 de suporte, que é o meu caso, né, na maioria eles são brancos de classe média, porque é quem tem acesso a médicos que têm esta capacitação e esse olhar e muitas especializações para olhar uma pessoa como eu, conseguir fazer essa avaliação longitudinal e entender que eu sou autista. Porque é muito difícil você achar médicos com esse nível de capacitação e não é nem só a questão da capacitação. As consultas no SUS são de 15 minutos. Para dar conta da demanda. Em 15 minutos, você não pega uma mulher como eu e você descobre que ela é autista. A minha avaliação demorou 6 meses. Né? Então, a gente fica procurando, cadê os autistas grau 1 pretos, periféricos? A gente não acha. Por que será? Né? Então, assim, a gente precisa que, de fato, o diagnóstico ele seja um direito e não um privilégio. Para isso, talvez seja necessário a gente fazer parceria público-privada. Tem um projeto na Unifesp que atende sem custo, só que já está com uma fila, se eu não me engano, a última vez que eu falei lá, 200 pessoas. Porque realmente a demanda é muito alta, né? Principalmente quando a gente está falando de grau 1, de adultos. Então, a gente vai precisar de uma política pública nesse sentido, se a gente quiser, de fato, democratizar o diagnóstico. E como educar a população, deputada? Por exemplo, o autista é uma pessoa que tem uma deficiência de difícil percepção, dependendo do grau do autismo. Por exemplo, ele está lá numa cadeira especial, num banco especial do metrô. Deve passar por constrangimentos. Ou sai daí, que aí é para quem tem alguma deficiência. Como lidar com isso na sociedade, né, e evitar esses constrangimentos? Eu sei que tem aquela... O cordão do girassol? Cordão, isso. Mas talvez ele não queira usar. Pode ser um direito não usar. Como lidar com isso? Olha, eu mesma, depois que eu tive meu diagnóstico, eu já viajei de avião e quando eu estava bem, eu estava me sentindo totalmente regulada e tranquila para pegar uma fila, eu não usei.
Agora, já teve um dia que estava, naquela semana que estava muito calor, e calor é uma coisa que me desregula muito mesmo, eu me sinto mal, parece que eu vou desmaiar. Eu falei, hoje eu vou botar o cordão de girassol. E eu botei. E aí eu peguei a fila da prioridade. Aí na hora que eu cheguei na frente, a pessoa da companhia aérea olhou para minha cara e falou, prioridade? E eu pensei assim, meu senhor... A pessoa que fica olhando para ver qual... Tipo, eu ia estar mentindo para quê, meu senhor? Olha a minha cara, olha a minha idade. Vamos poupar meu tempo e o seu, né? Mas assim, eu só não falei nada. Eu falei, sim, prioridade, passei. Então, tem essa coisa, assim, de que as pessoas precisam entender que existem deficiências invisíveis. Vai ter gente de má fé usando? Vai, isso vai ter em qualquer lugar, mas assim... a gente tem que entender que não, a maioria não é. A maioria, de fato, pode ser uma pessoa surda, inclusive, que está usando aquele cordão do girassol, uma pessoa com fibromialgia, tem várias outras deficiências invisíveis que estão usando aquele cordão, e a gente precisa entender e aceitar e falar disso, porque a conscientização é o melhor caminho, né? O meu filho também, quando ele era pequenininho, não parecia que tinha nada. E, às vezes, quando eu pegava a fila prioritária com ele, eu recebia olhares. Lembro que uma vez um senhor idoso passou perto, o Theo tinha uns 5, 6 anos, e falou assim, falou bem alto perto de mim, quanto idoso nessa fila, né? Aí eu não aguentei, eu estava sozinha com o Theo, eu falei assim, ele é autista, se o senhor quer saber, eu gostaria de explicar que ele é autista. Aí ele ficou muito sem graça, ele, não, eu não estava falando com você. Eu falei, o senhor estava falando comigo, sim, mas eu prefiro te explicar, o meu filho é autista, por isso que a gente está na fila da prioridade. Então, assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E a gente precisa conscientizar, para que ninguém passe vergonha como esse senhor passou na fila prioritária. Ou seja, né? é melhor aceitar que algumas pessoas de má fé entrem do que constranger a grande massa que vai estar usando legalmente, né? É direito, não é privilégio. A Sim. gente tem que entender isso, né? A pessoa autista, ela tem questões sensoriais que tornam tudo mais difícil para ela ficar numa fila mais longa, se tiver calor, é muito mais difícil. Tem um motivo pelo qual as pessoas com deficiência, inclusive as pessoas autistas, têm a prioridade. Não é um privilégio, é um direito. E, deputada, como a gente vê as prefeituras tentando dar o suporte, né, atender, recentemente, por exemplo, o Taboão da Serra, na região sudoeste da Grande São Paulo, vai mudar a sede da prefeitura, e onde a antiga prefeitura, eles querem criar um centro para atender crianças com autismo. E nesse espaço ter, o que acredito eu que todas as cidades deveriam ter, psicólogo, fonoaudiólogo e por aí vai. Qual que é a importância que essas cidades tenham isso e como a LESP pode, não só a senhora que é uma bandeira, mas aumentar esses debates, né? Trazer isso à tona e promover mais políticas públicas em termos desse assunto tão importante? São vários debates em um, né? O autismo é uma condição que a gente sabe que se a gente tiver intervenção precoce e intensiva e é multidisciplinar, né? A gente vai melhorar a qualidade de vida dessa criança no futuro, vai melhorar a autonomia dela. Então, é interessante até para o Estado que ele invista melhor nessa criança para que tenha um adulto mais autônomo no futuro, né? Que dependa até menos do Estado no futuro. Isso é uma discussão. Outra discussão está surgindo muito essa discussão dos centros especializados para autistas, mas a gente está com um problema crônico de falta de profissionais no Estado. Eu, inclusive, tenho mandado alguns ofícios sobre isso e eu preciso conseguir uma reunião com o MEC em Brasília, porque não tem um dia que não passe um prefeito no meu gabinete falando que está querendo abrir centro, que está com concurso aberto para fono e TO há 2 anos e não consegue contratar. A gente tem só faculdades públicas em São Paulo, que não são muitas, com esses cursos de fono e TO, e que formam profissionais que, às vezes, trabalham na rede pública 1, 2 anos, ficam bons e para as clínicas particulares que pagam 3 vezes mais. Né? Então, a gente não tem profissionais para trabalharem em tantos centros de atendimento aos autistas que estão surgindo. E isso é um problema grande, tá? Que a gente precisa falar a respeito. E outra coisa autistas crescem. A gente também precisa de equipamentos públicos, centros-dia, residências de vida independente, pensando nesse público quando ficar mais velho. Perfeito. E para fechar, já estamos na nossa reta final, só falar de política rapidamente, eu queria saber por que a senhora deixou o PSOL, né? A senhora era do PSOL, concorreu 2 vezes e chegou na suplência, né, para vereadora e para deputada, né? Por que deixou o PSOL rumo ao PSB? E ano que vem, a senhora vai apoiar a Tabata, vai apoiar Boulos? Como que pensa para o ano que vem aqui na capital? Eu tive um convite do pessoal do Márcio França para ir para o PSB, que me apresentou o PSB Inclusão, que eu saiba, né, a única coordenadoria de um partido que é focada em pessoas com deficiência. Então, eu fiquei muito encantada com o projeto e eu entendi que
de fato era um partido que dava muita importância para a causa da pessoa com deficiência, e foi isso que me encantou no PSB e foi isso que me fez mudar de partido. E também acabei recebendo muita atenção, muito investimento do partido e me propiciou ser eleita pela primeira vez. Né? E no ano que vem vai ser aqui na capital, eles vão ser concorrentes, né? Vai Sim. ter o Boulos, vai ter a Tabata Amaral. A senhora vai com a Tabata? Sim, Tabata é uma amiga, é uma pessoa que me ajudou muito, me apoiou muito desde que eu vim para o partido. Ela me escuta muito, então eu tenho certeza que tudo que eu propuser para ela relacionado a políticas para pessoas com deficiência, eu vou ser ouvida. Ela já me ouviu de outras vezes, ela já protocolou projetos de lei em Brasília porque eu solicitei para ela. Então, eu confio que, nesse assunto de pessoas com deficiência, ela vai fazer o melhor para São Paulo, porque ela me ouve sempre que eu solicito para ela. Então, eu confio muito na Tabata. Acho que é isso. Quer perguntar mais alguma coisa, Só para Matheus? fechar, como a senhora vê a gestão do Ricardo Nunes, né, que vai tentar a reeleição, e também do governador Tarcísio de Freitas? Eu vejo uma gestão desastrosa do Ricardo Nunes, né, gastando muito dinheiro agora em cima, é bem aquele chavão do político velho mesmo, né, gastando dinheiro com recapeamento de rua na véspera da eleição. A gente sabe que São Paulo está com muito dinheiro em caixa e poderia estar fazendo tanta coisa, e não está. Está gastando dinheiro com anúncio em jornal de bairro e recapeando rua. E a gente recebendo milhares de denúncias de crianças sem o mínimo, o básico da inclusão escolar nas escolas, o serviço de saúde também, os CAPs sucateados. Então, assim, essa crise agora que teve com a Enel foi um horror. Ele mesmo falando que ia querer cobrar uma taxa da população para fazer o serviço que a própria Enel tinha que fazer, depois desfalou, né? Então, assim, não, é muito ruim. Eu espero que São Paulo não caia nessa de novo. Qual a segunda pergunta? O governador. Olha o TDAH. Do Tarcísio. Como que a senhora também vê a gestão dele até agora, né? O governador, eu tenho dificuldade de acesso ao governador. Assim, eu consegui ter uma reunião com ele até hoje, infelizmente, só depois de que ele já tinha sancionado o meu projeto com vetos parciais, muitos vetos, né? Então, a minha maior crítica a ele é essa dificuldade de acesso, né? Inclusive, depois que eu encontrei com ele, ele falou, de fato, eu não deveria ter vetado. Poxa, mas 3 semanas tentando falar, né? Então, vamos tentar melhorar esse diálogo, porque eu acredito que ele é bem intencionado, assim, que se a gente conseguir sentar mais e construir nessa pauta da pessoa com deficiência, eu tenho um bom diálogo com o Marcos, a gente pode melhorar a situação, mas realmente essa dificuldade de acesso é que deixa a coisa mais difícil. Perfeito. Deputada, quero agradecer. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, sobre esse tema, sobre seus projetos futuros, fique à vontade. Eu queria só convidar as pessoas que ainda não nos conhecem para nos seguir nas nossas redes. É Andrea Werner. Se digitar Andrea W lá no Instagram, já aparece. E qualquer mensagem nas nossas redes, nós respondemos. No meu Instagram tem aquele link que dá para clicar, tem o nosso formulário de denúncia. Então, qualquer denúncia de violação de direitos, clica lá no link clicável do Instagram, que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Perfeito. Muito obrigado, Matheus. Quem agradeço, Hoffman. Obrigado, viu, deputado? Um bate-papo sensacional. Obrigada, gente. Obrigado, deputada, pela atenção. E esta foi mais uma edição da De Olho no Poder. Para acessar os outros programas, veja aí no YouTube e no Instagram. E também se inscreva no canal para ficar sabendo da próxima entrevista, que aqui falaremos com todas as principais personalidades da política de São Paulo e do Brasil. Um abraço a todos e até mais.